Amém. Glória a Deus. Olhe para o irmão do seu lado, dá um sorriso para ele. Diga ha, ha, ha. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O meu HD é particionado, 95% é Espírito Santo e os outros 5% são os aplicativos e programas. Amém? Então o meu assunto é o Espírito Santo. Eu sou convidado para uma igreja falar sobre casais. Eu falo 5 minutos sobre casais e cai no Espírito Santo. Sou convidado para falar sobre, sei lá o quê, como tratar bem o seu cãozinho. Eu falo 3 minutos sobre como tratar bem o seu cãozinho e o resto é sobre o Espírito Santo. Porque eu amo o Espírito Santo. Eu amo a presença de Deus. E eu quero começar nessa manhã, gostaria de convidá-los a abrir as vossas Bíblias em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, por favor. Eu sei que eu tenho uma grande tarefa nessa manhã de ministrar para ministros. Porque Deus nos escolhe para ser ministros, não é porque nós somos melhores do que as ovelhas, é porque nós somos mais duros do que elas. Quando Deus escolheu o povo de Israel para ser o povo de Deus, o nosso Deus deixou bem claro, todas as nações são minhas. Eu vos escolhi para mostrar em vocês a minha misericórdia. Você já viu? Eu tenho vários amigos judeus. Você já imaginou quão duro é um judeu para lidar com ele? Ao ler a Bíblia você percebe, né? O Senhor chega a dizer assim, você ouviu uma nação que trocou o seu Deus, embora não era Deus, por outro Deus, mas o meu povo me trocou. Então, Deus escolheu, não é uma forma pejorativa, né? O povo mais difícil da terra para mostrar quão misericordioso ele é. Então, às vezes você acha que Deus te escolheu como líder, que você era melhor do que os outros. Não. Ele te escolheu como líder, porque você era menos melhor. Não vou falar pior não, para não ministrar. Amém? Minha mãe, ela tem um problema de diabetes. E nós conhecemos um médico que também é diabético. E é muito legal ver o médico que é diabético tratar de um diabético, porque ele sabe tudo sobre diabetes. Nós não estamos aqui porque nós somos perfeitos. Nós estamos aqui porque nós já andamos nos mesmos defeitos, ou pior do que os outros. O apóstolo Paulo chega a dizer assim, que Jesus Cristo se manifestou para salvar os pecadores, do qual ele era o principal. Nós não somos melhor do que Paulo. Amém? Então eu tenho plena consciência aqui, que se isso aqui fosse uma congregação normal, o rio ia correr de um jeito. Mas como é uma congregação de líderes, vai correr mais lentamente. Mas eu confio na palavra e no Espírito Santo de Deus. E eu confio também que nós podemos desenvolver uma agenda positiva nessa manhã. Não analisem a minha palavra, porque eu não sou pregador. Eu sou ministro de louvor. Amém? Eu sou ministro de louvor. Então eu não me sinto culpado quando alguém não gosta da minha mensagem. Eu me sinto culpado quando alguém não sente a presença de Deus quando eu estou ministrando louvor. Amém? Então vire para o teu irmão e diga assim, acalma o teu coração, não analise, vire para o teu irmão e fala assim, eu sei, você prega melhor do que ele, mas escuta o que ele tem a dizer, humildemente. Amém? Glória a Deus. Eu vou precisar de 3 atores aqui para me ajudar. 3 pastores aqui, pode ser o Arno, pastor, vem cá, pastor. Quem mais? Pode vir cá, meu irmão. Vem para o lado de cá aqui, ó. Vamos começar aqui, né? Lá no princípio, em Gênesis capítulo 1. Dê as mãos aqui, não solta de jeito nenhum, fecha o círculo aí para mim. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Amém? Diga assim, o Senhor meu Deus é um Deus único. Diga para mim, não existem 3 deuses. Diga assim, eu não sou adorador de vários deuses. Eu sou monoteísta. Eu adoro o Deus único. A Ele eu adoro, a Ele eu dou culto.
Só que esse Deus único, ele sendo Deus, ele decidiu se manifestar através de 3 pessoas diferentes, distintas. Mas essas 3 pessoas, elas são inseparáveis, indivisíveis. Mas não existem 3 deuses. Então, antes de eu entrar na palavra que eu quero dar essa manhã, nós precisamos entender qual é o contexto bíblico que nós estamos vivendo hoje. Qual é o contexto bíblico da igreja? Então, aqui em Gênesis capítulo 1, né, o pastor vai fazer o papel do pai, você vai ser o filho e o Arno o Espírito Santo. Gênesis capítulo 1 diz que no princípio, Deus estava lá criando todas as coisas. Amém? O Espírito Santo também estava lá, pairando sobre a face das águas, porque eles são indivisíveis, não existem 3 deuses. É um só Deus manifestando em 3 pessoas e em 3 dispensações, épocas diferentes. Aqui o Pai está criando, o Espírito Santo está lá para dar forma a tudo, e Jesus também está lá. Disse Deus, aí já entrou Jesus na história, porque ele é o verbo que estava com Deus e que era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1. Amém? Então, disse Deus, haja luz. O Espírito Santo fez com que a luz viesse à existência. E aí, Deus ia falando de novo, o verbo, ativando o verbo, e o Espírito Santo executando. O Pai ativando o verbo, e a criação foi acontecendo. E ao longo de milhares e milhares de anos, foi sendo a dispensação do Pai. Quando o Espírito Santo vinha sobre um profeta, e o profeta liberava a palavra. Era a palavra de Deus que era liberada pela boca de Isaías. Nós estamos falando do verbo que era liberado, o verbo de Deus. Então, ao longo de milhares de anos, esse Deus único foi se manifestando, as 3 pessoas atuando. Agora nós vamos caminhar milhares de anos, até aqui na plenitude dos tempos. Quando chegou a plenitude dos tempos, chegou o momento do verbo se fazer carne e habitar entre nós. Jesus Cristo não era um homem comum, como alguns pregadores dizem. Jesus Cristo era o próprio Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele viveu como um homem comum, mas não era um homem comum, era Deus na terra salvando a humanidade. Amém? Então, começou então a dispensação do Filho, que durou 33 anos. Quando o Filho estava aqui, o Pai dizia, olha, o negócio é com ele. Esse é meu Filho amado. Escutem a ele. É o tempo dele. Mas o Pai estava aqui. Ele diz, Filipe, como é que você me pergunta, mostra-me o Pai, João 14, quem vê a mim, vê o Pai. Crede que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, pelo menos por causa das mesmas obras. As obras que eu faço, eu não as faço de mim mesmo. É o Pai que está em mim, é Ele que faz as suas obras. Também quando ele expulsava um demônio, ele dizia assim, eu faço isso através do Espírito Santo de Deus, e é chegado o reino de Deus sobre vós, porque o reino de Deus é o governo do Espírito Santo. Ele diz assim, o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, está lá em Curitiba, Belo Horizonte, porque o reino de Deus estará dentro de vós, ele vai habitar dentro do seu coração, é o Espírito Santo. Ele curava alguém e dizia assim, é chegado o reino de Deus, o Espírito Santo chegou. E ele diz também, João 14, né, a Filipe, diz assim, o Espírito Santo,
Ele habita convosco, eu até usei esse texto na hora do louvor, ele habita convosco e ele estará em vós, porque o Espírito Santo não havia sido ainda derramado. Hoje, 2000 anos depois, você pode dizer, ele habita comigo, há uma labareda de fogo sobre minha cabeça, porque você não pode nem mudar uma ordem bíblica e nem desfazer de um acontecimento bíblico. O escritor de Atos dos Apóstolos, ele viu, primeiro houve um som como de um vento impetuoso, e aí chamas, labareda de fogo veio e pousou sobre a cabeça de cada pessoa, para cumprir a palavra do profeta que diz, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E em seguida, segunda atitude, eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo que já estava sobre eles, concedia que falasse. Qual o problema da igreja hoje? É porque nós transformamos isso numa religião. Tem crente falando línguas sem pensar no Espírito Santo. Não, primeiro você não pode mudar a ordem bíblica. Tem que ter reverência e temor. Primeiro você olha com os olhos do teu coração, há uma chama de fogo sobre a tua cabeça. Quando você pensa nela, já dá logo vontade de dar uma rajada de língua estranha. Mas sem isso, é só religião, querido. O ser humano, ele aprende a fazer tudo. O ser humano, você vê uma ginasta pulando, dando pirueta de costa numa barra de 10 centímetros. O ser humano, ele é capaz de ser treinado a fazer tudo, inclusive falar em línguas. Mas oração em língua sem temor da presença de Deus não vale nada. Você, quando vai orar em língua, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, eu não vou falar com homens, eu vou falar com Deus. Ele está aqui, eu vou conversar com Ele. Aí seu coração se enche de fogo. Diga assim, há uma chama, uma labareda como de fogo sobre a minha cabeça. E diga assim, está aqui. Se eu creio, está aqui. Se eu não creio, está aqui do mesmo jeito. Você acha que a sua incredulidade vai fazer o Espírito Santo desistir do ministério dele? Porque tem crente que é tão atrevido, ele acha que eu não creio. Agora, e daí? Não creio que o Espírito Santo foi derramado, meu filho, antes de você. Ruim para você. O que está em jogo aqui não é se você crê, se você quer entrar nisso ou não. Isso é uma decisão sua. Agora, enviar o Espírito Santo não foi uma decisão sua, foi uma decisão dos céus. Foi uma decisão dos céus. Deus já fez. Está derramado sobre toda a carne. O pior bandido de Curitiba, há uma chama de fogo sobre a cabeça dele. Na hora que chegar um crente e contar essa boa notícia para ele, e ativar o coração dele, e ele convidar o Espírito Santo, além de estar sobre a cabeça dele, vai habitar nele. Habitará convosco e estará em vós. Amém? Então Jesus não veio ensinar ninguém. Pelo contrário, ele pregava por ilustrações, sabe para quê? O profeta Isaías diz, para que as pessoas ouvissem e não entendessem. Quando Pilatos, a ficha de Pilatos começou a cair, Jesus ficou em silêncio. Senão ia estragar tudo. Ele veio morrer na cruz. Ele comia com pecadores, prostitutas, porque ele não veio julgar, ele veio salvar. Ele não veio convencer nenhum pecador de pecado, ele veio pagar o salário do pecado. Agora, vai brincar com o Espírito Santo para você ver, peca para você ver. Peca para você ver, seu coração não vai azedar, vai queimar, você vai perder a fome, você vai perder a vontade de tomar banho, ele vai azedar seu coração, é uma brasa viva, ele é ciumento, ele vai torcer você, e se você não mudar, ele mata você. O seu corpo ser destruído e a sua alma não ir queimar no inferno. Ele dá um jeito, ele arruma você e mata você, porque ele é ciumento, ele não abre mão de você para nada e ninguém nesse mundo. Jesus não, Jesus era light, porque ele veio morrer, amém? Ele veio morrer na cruz. Até aqui estamos bem?
Até aqui estamos bem. Aí Jesus morre na cruz, ressuscita dos mortos. E ele nunca pregou a si mesmo. Ele nunca falou assim, não, que eu sou a final destination. Não. Ele falou, eu sou a estrada, eu sou o caminho. Eu não sou o destino final. Ele não pregava a si mesmo. Ele dizia para os discípulos, olha, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá para vós outros. Eu preciso encerrar o meu período para que comece a dispensação que o livro de Atos chama de os últimos dias. Convém-vos que eu vá, eu preciso ir, completar a minha obra. Então Jesus morre na cruz, ressuscita, deixando claro para os discípulos. João Batista já havia deixado claro que Jesus não seria o fim, seria o meio. Diz assim, está vindo um aí depois de mim, que é mais poderoso do que eu. Ele vai vir, ele vai batizar vocês no Espírito Santo e no fogo. Porque foi isso que Adão perdeu lá no Éden, a presença de Deus. Foi isso que ele veio restaurar, a presença de Deus. Amém? Morreu, ressuscitou, nós vamos andar 40 dias só agora, por favor. Vamos dar 40 dias. Aí estavam todos reunidos lá no mesmo lugar, como Jesus havia instruído. Vamos só dar uma rodada aqui para o Espírito Santo ficar mais perto do povo aqui, mais perto da igreja. 120 pessoas reunidas num cenáculo, e de repente vem o Espírito Santo, como chama de fogo. Que fogo é um aspecto da presença de Deus. Né? Ezequiel, capítulo 4, diz assim que o Senhor ele é fogo da cintura para cima, da cintura para baixo, e o interior dele é fogo. Quando João viu Jesus na visão do Apocalipse, Jesus abriu os olhos, estava cheio de fogo dentro dele, estava cheio do Espírito. Amém? Então, o Espírito Santo veio e pousou sobre cada um deles. E eles, diga eles, que o Espírito Santo não fala em línguas, diga assim, eles passaram, interagiram com o Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas na dependência do Espírito Santo, segundo o Espírito Santo concedia que falasse. E aí a igreja começou com língua estranha. Já tentaram acabar com esse negócio de língua estranha, tem 2000 anos que estão tentando, sabe? Perseguição, teologia, as coisas mais distorcidas. O apóstolo Paulo nunca, jamais, mandou alguém parar de orar em línguas. Ele orientou que na hora do culto público, tem alguém pregando, se tivesse alguém gritando em língua aqui, ia ter que ser ele ou eu. Eu ia ter que esperar para ver se haveria interpretação. Não havendo interpretação, ele teria que calar para eu falar. Não é assim? Mas quando é que ele mandou parar de falar em língua? Ele falou, mesmo nesse momento, fique falando consigo mesmo e com Deus. Ele disse assim, eu dou graças a Deus que eu falo em língua muito mais do que todos nós. Só que num culto público eu prefiro pregar, profetizar. Para edificação da igreja. Nunca mandou parar. Mas se você é daquele tradicional, teimoso, né, que tem essas tradições aí que não são bíblicas, mesmo assim não tem como você sair dessa. Hoje, em nome de Jesus, eu estou te autorizando a parar de falar em língua só na hora do culto. Você vem falando em língua a semana toda, vem nos mistérios, na hora que você chega na porta da igreja, tu pode parar. Aí passa o louvor, a palavra, na hora que o pastor der a bênção apostólica, você já solta outra rajada e fala de novo até a outra semana, até outro culto. Amém? Já que o problema é esse, está liberado. Então hoje, nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo. Mas Jesus está aqui, porque o Espírito Santo ele é chamado de Espírito de Cristo. Ele está aqui porque a Trindade, ela não divide Deus, é indivisível. O Pai está aqui, o Espírito Santo é chamado de Espírito de Deus. Está todo mundo aqui hoje.
Quem foi curado aqui hoje que levantou a mão? O que aconteceu com você? Sumiu a dor. Alguém foi aí e botou a mão na sua cabeça e ser curado? É claro que foi, varão. É um princípio bíblico, para que haja cura divina tem que haver imposição de mão. Só que não fui eu. E nem ninguém, foi o Espírito Santo. Ele é a mão do Senhor, amém? Quando o profeta profetizava, ele dizia, caiu sobre mim a mão do Senhor. Jesus é o braço forte do Senhor, Isaías 53. Então o Pai estendeu o seu braço para tocar-nos com a sua mão poderosa, amém, queridos? Então nós estamos vivendo nessa dispensação do Espírito Santo de Deus. Diga assim, precioso. A senhora pode falar em duplo sentido. Diga precioso. Diga Espírito Santo, meu precioso. Mas tem gente que acha que se apegar demais ao Espírito Santo que vai ofender Jesus. É uma confusão. E agora? Eu vou pedir para quem? Eu vou no Pai, eu vou no Filho, como se tivesse três deuses. Ou é o Espírito? Eu estou confuso. Não, a partir de hoje, em nome de Jesus, essa confusão se desfaz. Porque se você vai no Espírito Santo, ele te revela a Cristo. Amém? Segundo aos Coríntios 13:13, que é aquele versículo que nós usamos no final do culto, depois vocês dão uma conferida, né? No grego, você pode ler aquele versículo dessa forma, que você vai sentir o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus através da tua comunhão com o Espírito Santo de Deus. Quanto mais você se render ao Espírito Santo de Deus, mais você vai sentir o amor do Pai, a paternidade de Deus na tua vida e vai sentir a graça salvadora de Jesus Cristo. Quanto mais você se rende ao Espírito Santo, todos os grandes homens e mulheres de Deus da nossa época e da época passada e da futura que ainda virá. É claro, né? Da futura ainda virá. Você vai notar que eles têm uma paixão exacerbada pelo Espírito Santo. Catherine Kuhlman, uma grande mulher de Deus, é uma frase famosa dela, não ofenda o Espírito Santo, porque ele é a única coisa que eu tenho. Na verdade, ela tinha tudo. Benny Hinn, Morris Cerullo, Reinhard Bonnke, grande amigo nosso. Quem mais a gente poderia citar? Queridos, se apaixone. Você já ouviu a expressão sem noção? O que é uma pessoa sem noção? É uma pessoa que ela tem uma incapacidade de ler o ambiente externo onde ela está. Ela está no restaurante, ela dá aquela gargalhada que atrapalha todo mundo. Né? Ela entra dentro do avião com a mochila nas costas e sai batendo em todo mundo. Ele tem dificuldade de entender o espaço físico que ele está. E a igreja hoje, tem estado sem noção, porque ela anda numa confusão, ela está com a incapacidade de interpretar o tempo que ela está vivendo. Jesus está sentado à direita do Pai, o Espírito Santo está aqui na terra, está aí sobre a sua cabeça. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dos nossos atores. Aleluia. Então agora vamos lá no nosso texto. João capítulo 7, versículo 37. Na verdade eu não estou pregando, eu vim aqui fazer um pedido em nome de Jesus, eu vim aqui em nome do meu chefe, só um emissário, para fazer um pedido, uma solicitação, são várias solicitações. Primeiro, não entristeçam o Espírito Santo. Primeira coisa que eu quero pedir. Não negocie o seu relacionamento com o Espírito Santo. Nada vai
funcionar sem Ele. Não faça isso. Não pense que você pode pregar sem Ele, ministrar sem Ele. Que o segredo está no temor. Apocalipse 14:6. O apóstolo João viu um anjo com o evangelho eterno para ser pregado a todas as nações, inclusive o Brasil, dizendo assim: o texto desse evangelho é: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Segundo ponto é: adorai aquele que criou os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Não existe adoração sem temor. Você pode chamar uma pessoa, sobe aqui, canta a música, depois você chama a outra, canta a mesma música, do mesmo jeito. Uma você sente a presença de Deus, a outra não. Porque não é a música que faz diferença, é o temor. Você não pode mudar a ordem bíblica, não existe adoração sem temor. Se você abrir a sua Bíblia sem temor de Deus, você está lendo um bom e maravilhoso livro, é o livro de Deus. Mas nada vai acontecer com você. Mas se você abrir a sua Bíblia com temor de Deus, os versículos vão saltar das páginas e você vai receber revelação diferente de um mesmo versículo. Se você dobrar o seu joelho sem temor de Deus, é só religião e coisa vazia, e você é o centro da oração. Mas se você dobrar o seu joelho com temor de Deus, é adoração. Você não precisa falar nada, que Deus sabe de todas as coisas e Ele vem e te quebranta. Se você pregar sem temor de Deus, é só uma explicação do Evangelho. Jesus não mandou explicar o Evangelho, Ele mandou proclamar o Evangelho. Quando você prega no temor de Deus, você vai para casa, daí a pouco a palavra sobe de novo na tua mente. Você, puxa vida, aquela palavra me tocou. Não deixem o Espírito Santo triste. Não vire as costas para alguém que foi enviado para estar sempre com você. Sempre com você. Decida hoje, de uma vez para sempre, reconhecer que o Espírito Santo é mais importante que seu marido, que sua esposa, que seu filho, que suas ovelhas, que o sucesso do seu ministério. Nada vale mais do que esse relacionamento. Nada vale mais. Nada vale mais. Nada vale mais. Nada. Nada vale mais. A gente fala em línguas, não é porque eu vou falar em língua que eu quero ficar cheio do poder, não. Fala em língua que eu quero conversar com Ele, eu quero fortalecer essa comunhão. E esse foi o caminho que Ele escolheu. Eu falo em língua, eu não entendo nada. Glória a Deus que eu não entendo. Quer dizer que não sou eu que estou no controle, é Ele que está no controle da conversa. Então esse é meu primeiro pedido. Sai do centro da sua vida. Eu não vou pecar não, senão eu vou para o inferno. Não, sai do centro da sua vida. Fala, não vou pecar, porque senão eu vou entristecer o meu amigo. Sai do centro da sua vida. Esse é o primeiro pedido. Segundo pedido. Não tenha vergonha do Espírito Santo. Romanos 1,16, o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que está na frente de um político, que está na frente de um presidente da república, que está na frente de um empresário, fica acanhado. Não, não faça isso. Não se envergonhe do Espírito Santo, por causa de ninguém. Ninguém é digno, além dele,
de receber o seu temor e a sua adoração. Ninguém é digno. Ninguém é. Não para mim. Não para mim. Ninguém me constrange. Ninguém me constrange, Arno. Ninguém me constrange. Ninguém. Ninguém me constrange. Só o Espírito Santo me constrange. Seja livre. Estou dizendo para você ser mal educado com as pessoas, mas o seu foco é o Espírito Santo. É o temor de Deus. O bajulador, a bajuladora, você pode ser um pastor bajulador, mas aquela ovelha mais cedo ou mais tarde vai se cansar. Porque a pior coisa que tem é um bajulador no teu pé o tempo inteiro. Ele te cansa. Igual você entrar numa loja, você quer olhar sapato, o vendedor já vem em cima. Eu saio fora. Estou ali olhando, estou curtindo o sapato, olhando o couro. O cara já quer me explicar tudo, eu quero descobrir. Deixa os membros da sua igreja à vontade. Confia no Espírito Santo, que o Espírito Santo vai trazer as pessoas para você. E você vai entender o porquê no próximo versículo. O Espírito Santo vai trazer as pessoas para você. E quando Ele levar elas também, não fique triste. Deixe elas irem. Nós não somos donos de ninguém. Nem de nós mesmos. João capítulo 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e exclamou: se alguém tem sede, qualquer pessoa, diga comigo, qualquer pessoa, venha a mim e beba. Nós somos bons em convidar as pessoas a virem a Jesus. E quando eu digo vir a Jesus, é vir à igreja, porque a igreja é a manifestação física de Cristo na terra. Nós somos o corpo de Cristo. Vem para a igreja. Você vai lá, abraça seu vizinho. Vem para a igreja. Vem para Jesus. Aceita ser batizado. Vem para Cristo. A pessoa vem, mas Jesus não falou só vinde a mim. Ele disse, vinde a mim e beba. Porque quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito Santo até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Mas agora Jesus já foi glorificado, o Espírito Santo já foi dado. Então, nós temos que convidar as pessoas para virem para Cristo, para beberem do Espírito Santo. A nossa mente, ela parou quando a pessoa converte, foi batizado nas águas, sentou no banco da igreja, a gente ensina alguma coisa, mas a liturgia das nossas reuniões não dão espaço para as pessoas beberem do Espírito Santo. É uma programação travada, cravadinha, bonitinha, não tem nem 10 minutos livre, para dizer assim, esse 10 minutos é free para você fazer exatamente aquilo para o qual você foi chamado para fazer, que é beber do Espírito Santo. Não há. Esse é o meu pedido mais forte. Porque Deus colocou os líderes na igreja como ministros do altar, como comissários, como emissários de Deus para dar certas garantias ao povo. Né? O governador ele nomeia vários secretários, vários oficiais do governo para dar garantias do governo ao povo. O reino de Deus, nós fomos nomeados como líderes para dar garantias, criar um ambiente seguro para o povo. Não para ser o Espírito Santo na vida do povo, não para ser Jesus na vida do povo. Mas nós queremos explicar tudo, nós queremos ensinar tudo, se não for do nosso jeito não está bom, se a pessoa entendeu outra coisa está ruim. Ao passo que nós somos oficiais do reino para dar garantias, criar ambiente seguro para que as pessoas desfrutem dos benefícios do reino de Deus. O primeiro dele é beber do Espírito Santo.
Quem tem sede, vem a mim e beba. 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 A minha mente só deveria ficar satisfeita quando eu visse aquele novo convertido, batizado com o Espírito Santo. Não apenas isso, mas em todos os cultos ele está lá orando em línguas, ele está lá se enchendo do Espírito Santo, bebendo do Espírito Santo. Essa deveria ser a minha satisfação como líder. Não ficar aqui em cima dando explicação, aqui em cima no sentido figurado, estou acusando o Arno de nada. Ficar tentando gerenciar o povo, tentando engambelar, tentando inventar uma mensagem. E aí na multidão de palavras não falta transgressão. E textos forçados, torcidos, fora de contextos. Porque nós estamos sentindo a obrigação de dar uma explicação sobre Jesus e não precisa dar. Jesus disse para os discípulos, vocês vão testemunhar a respeito de mim. Mas o Espírito Santo também vai testemunhar, não é só vocês não. Vocês vão testemunhar porque estiveram comigo desde o princípio. Mas o meu Espírito, Ele dará testemunho de mim. Dá uma chance para as pessoas conviverem com Ele e elas vão se converter de uma forma mais genuína do que tem se convertido. Tem muita gente convencida e vacinada. Vinde a mim e beba do Espírito Santo. E essa foi a mensagem de Jesus do princípio ao fim, ele não mudou. Em João capítulo 4, ele encontra uma mulher, a mulher havia passado por 5 casamentos destruídos. Muita gente acha que ela era uma prostituta adulta, mas não era. Jesus disse assim, você já teve 5 maridos. Ela casou oficialmente com 5 homens e estava casada com o 6º homem e o negócio não estava dando certo. Jesus assenta na beira do poço dizendo, mulher, se você conhecesse o dom de Deus, que é o Espírito Santo, e se soubesse também quem sou eu, você logo me pediria e eu te daria da água viva. A mesma oferta que ele faz aos judeus em João capítulo 7, ele faz uma mulher que não era judia, não era israelita, era uma samaritana que o judeu nem conversava. Ele diz assim, olha, se você soubesse quem é o Espírito Santo e quem sou eu, você me pediria, eu te daria da água viva, a mesma água viva de João 7. Isso seria em você um rio, o mesmo rio de João 7, que fluiria do seu coração para a vida eterna. Isso vai te levar para Deus, esse rio vai te levar para Deus, esse rio vai te levar diretamente para os braços de Deus. Oh meu Deus! Jesus nunca enganou ninguém, disse assim, convém que eu vá, porque o Espírito Santo precisa vir. Eu não vim desenvolver esse relacionamento com vocês, eu vim morrer por vocês, mas o Espírito Santo vai estar sempre com vocês, vai ensinar todas as coisas, vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Então qual é o meu pedido? Abra. Não estou aqui para ensinar nada para vocês, vim aqui fazer um pedido. Mude um pouquinho a liturgia das reuniões. Você não precisa inventar nada, só dá um espaço. O Espírito Santo sabe se virar, o Espírito Santo sabe ser o Espírito Santo. Não precisa ajudar ele não. Abra um espaço no final da adoração, ao invés de você entrar logo na oferta, deixa o povo dar a melhor oferta, que é o sacrifício de si mesmo. Deixa o povo orar no Espírito Santo. Deixa o povo se derramar na presença de Deus, por favor. Por favor. Por favor. Em nome de Jesus. Estou te pedindo, por favor. Deixe as pessoas beberem da água viva. Você não tem para dar. O Espírito Santo, só Ele pode fazer isso. Não estou dizendo que você tem que ter uma igreja louca e o povo todo maluco, não. Não crie nada, não invente nenhum movimento, só abra um espaço. Coloca uma musiquinha instrumental, diz assim, gente, abra a boca. Pode ter ali o irmão mais tradicional, ele vai ficar chateado.
mas daí 4 semanas ele já está aceitando, daí às 6 semanas ele já está até pensando na possibilidade de falar em línguas também. Daí a 8 semanas ele já está falando uma palavra e vai tendo aquele relacionamento. Nós precisamos de igrejas. Acabou o ano passado, o ano do jubileu. Nós começamos um novo tempo, queiramos nós ou não. É um tempo de uma nova sementeira para mais 50 anos. Vamos semear no Espírito. Para de inventar roda. Para de ficar rodando prato e inventando coisa. Porque eu tenho que atrair os pecadores. Querido, quando o Espírito Santo desceu, foi atraído uma multidão, 3.000 salvos num só dia. 3.000 batizados num só dia. Ninguém sabe fazer isso melhor que ele. Ninguém sabe fazer melhor que ele. Por favor. Em relação à oração em línguas, ajude o povo a confiar não em si mesmo. Eu tenho o dom. O Espírito Santo é melhor do que o dom. Ele é melhor do que a cura, melhor do que a prosperidade, ele é melhor do que a ressurreição de mortos. Ele é Deus, é o Pai e o Filho junto ali, através do poder do Espírito Santo. É a comunhão. As pessoas vão começar a sentir graça de Deus através da comunhão com o Espírito Santo. Você vai ser pastor de uma igreja maravilhosa, uma igreja dos sonhos. Estava conversando hoje com o pastor Odilon Vergara, estava falando sobre as muitas visões de crescimento de igreja, que na verdade não são visões, são modelos. Quando a pessoa pega um modelo de crescimento de igreja e transforma ele numa visão, ele perde a visão. A visão da igreja é o Espírito Santo, é ser cheio do Espírito Santo, é fluir no Espírito Santo. Eu vou falar um negócio aqui, os irmãos não fiquem chateados comigo, não. Uma coisa que me fere é alguém brincar com língua estranha. Hoje, pela manhã, pelo menos 2 pastores brincaram comigo nesse aspecto. Eu fico magoado. Me faz mal lá dentro. Não que eu fique com raiva da pessoa, mas me faz mal. Pela manhã, 2 pastores, não vou citar o nome, brincando com o sagrado. Eu nasci na roça, fui criado numa casa de chão batido. Se fosse o Espírito Santo, eu não poderia estar aqui. Não poderia. Nunca quis ser famoso, eu só fui obediente. Só que me levou a lugares que eu jamais tinha pensado ou pedido. E olha, depois de tudo isso, a única coisa que eu ainda quero é Ele. Minha maior luta é sair de casa. Mas eu sei que eu preciso cumprir o chamado que Ele mandou. Amém? Você tem autoridade para mudar a liturgia da tua igreja. Tem momento para tudo, para aviso, para brincadeira, para dança. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar sabedoria. Mas cria um costume no povo de se render à presença de Deus. E daqui a pouco nós nos encontramos, daqui a 1 ano, 2 anos. Eu vou encontrar com o pastor mais feliz de Curitiba, mais alegre. Amém, queridos?
Muito obrigado pela oportunidade, pela confiança. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quero terminar dizendo isso. A pessoa vai para a tua igreja, se ela não beber do Espírito Santo, você vai conseguir engambelar ela por um tempo. Dependendo do pastor jeitoso, muito ungido na palavra, por muito tempo. Mas vai chegar uma hora que ela vai se sentir frustrada, porque a religião não nos satisfaz. A religião é a tentativa do homem de se aproximar de Deus. Jesus e o Espírito Santo é Deus se aproximando do homem. São duas coisas igual óleo e água, não combina. E aí, pai fica ali 1 ano, 2 anos, chega um momento, vai ficando desmotivada, frustrada, começa a ver defeito em tudo, no líder, na cadeira, no carpete, no ventilador. Aí resolve mudar de igreja. Muda de igreja. Chega na outra igreja, tudo novinho, tudo novidade. Vira para a mulher e diz assim, agora nós achamos a igreja. Como é que nós perdemos tanto tempo naquela igreja? Aqui que é o lugar. Olha só, que lugar maravilhoso. Aí dá 9 meses, já bate aquela frustração de novo. Igual o cachorro, desculpa a ilustração, mas o cachorro quando ele foge, ele vai lá fora do portão, dá uma olhada e volta para dentro. A segunda vez ele vai lá na esquina, dá uma olhada, faz um xixi, volta para dentro. Dá uma marcadinha. Terceira fuga, ele dá uma volta no quarteirão. Depois ele fica malandro, ele começa, sabe que pode ir. Ele vai por etapas. Fica 9 meses naquela igreja, fica frustrado de novo, muda de igreja de novo. Chega na outra igreja, aquele fervor, aquele louvor maravilhoso, ele já vira para a mulher e fala assim, mulher, agora eu acho, ele já não tem mais certeza, agora eu acho que nós achamos a igreja ideal. E ele chega lá até falando mal do outro pastor, e o bobão do pastor atual ainda escuta ainda. Mal sabe ele que ele vai sair dali e vai falar mal dele. Aí ele fica ali, não mais 9 meses, só 6, já frustra mais rápido. Ele já está aprendendo a se frustrar também, está mais exigente, já vê defeito mais rápido. Muda de igreja, fica 3 meses, muda, fica 1. Depois diz assim, quer saber? O Senhor está comigo, eu vou servir a Deus. Ele pega Hebreus 10, 25 e engole, come com angu. Ele não entende o princípio que a palavra igreja, chamados para fora, era uma palavra usada no mundo secular, quando o pretor, o prefeito de uma cidade ia fazer uma reunião pública, chamava os cidadãos para fora de suas casas para uma reunião pública. Essa é a palavra eclésia, um dos significados. Ele acha, vou ficar aqui em casa mesmo, e aí ele começa a esfriar, começa a voltar à lama, o porco volta para o atoleiro, já vai assistir filme pornográfico, ele entra na fase, não tem nada a ver, e aí ele vai ser alimentado pelos midianitas. Midianita é aquele povo que fica botando tudo na mídia social, né? YouTube e tal. O pastor dele passa a ser os midianitas. Mas tem os midianitas que é descendente de Jetro, né? Que é sacerdote midian, são os midianitas da igreja, que cuida da mídia da igreja. Mas os lá de fora, é a turma do tem nada a ver. Não está escrito. Minha fé não é baseada no que não está escrito. Minha fé é baseada no que está escrito. Sem isso não tem fé. Sem palavra não tem fé. A Bíblia não fala nada sobre isso. Começa a viver nas lacunas da palavra de Deus e vai queimar nas lacunas do inferno. A gente tem muito o que aprender. Seria muito o que falar para a igreja que haverá 2 ressurreições. Que na primeira não sobe o mentiroso, o adúltero, o prostituto. Não estou dizendo que vai perder a salvação, não. Porque depois ainda vai ter o juízo final. Juízo final não quer dizer condenação final. Quer dizer que vai haver um julgamento. Ali pessoas vão ser consideradas culpadas e outras absolvidas. Mas a primeira ressurreição, filho, no way.
Você tem que estar muito ligado no Espírito Santo, porque quando ele for retirado da terra, tu tem que subir agarrado nele, igual uma penca de uva. E aí as pessoas se desviam. Elas não se desviam porque não eram crentes, senão nem desviados seriam. Elas se desviam porque não beberam do Espírito Santo. Aí vai, tenta recuperar e tal, ministra a palavra de Deus, mas se não beber do Espírito Santo, não vai dar certo. Esse negócio de evangelho não dá certo sem o Espírito Santo. Não dá. Não dá. Não tente. Não dá. Pastorar. Vamos ficar em pé? Olhe para o teu irmão, para o teu colega do teu lado, para a tua esposa, principalmente os casais. Pode dar um beijo na esposa. Né? Isso, dá um beijo e fala com ela assim: meu amor, isso vai começar dentro da nossa casa. Vire para o seu marido e fala com ele: isso vai começar lá em casa. Nós vamos separar um cantinho só para treinar a nossa mente. Deus está em todo lugar. Vamos comprar um tapetinho, vamos jogar lá, só para a gente lembrar. Vamos colocar na imã de geladeira, qualquer coisa que nos lembre que há uma labareda de fogo sobre a nossa cabeça. Nós vamos ser uma família cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo vai ficar muito alegre com a nossa família. Meu Deus, como eu vivo com a minha esposa. Eu ligo para ela, ela está rindo, maravilhosa, e fazendo chá de oração com as mulheres, e célula e tal. E eu falo, meu inglês é todo quebrado, o dela é pior ainda. A última reunião lá em casa tinha 21 americanos, e ela falando, e o povo todo encantado com ela, porque ela é cheia do Espírito Santo. Não precisa falar inglês, é cheia do Espírito Santo. Porque a nossa casa tem uma cultura. Tem casa, tem sala de televisão. Nós temos casa que tem até uma televisão na sala, mas na porta está escrito assim: sala de oração. Você tem lugar na sua casa para o seu carro, tem lugar para o seu cachorro, tem canil na sua casa. Tem lugar para você. Por que não fazer um lugar para o Espírito Santo? Por quê? Meu Deus do céu. Dali vai ser extensivo para a tua igreja, a tua paixão, teu estilo de vida vai contagiar a tua igreja. Vai ter dia que você não vai querer pregar, você vai querer ficar lá só orando com o povo, entender que o Espírito Santo é suficiente na sua vida. Vira para o seu colega e fale com ele assim: olha, nós queremos a glória de Deus sobre a nossa cidade. Vire para o pastor do teu lado. Fale com ele: nós queremos o Espírito Santo reinando em Curitiba. E como representantes da igreja da cidade, nós pedimos perdão em nome de Jesus pelas vezes que nós negligenciamos, que fizemos os nossos programas mais importantes do que a presença dele. Não estou dizendo que programas não sejam importantes, estou dizendo que não podemos abortar a missão do Espírito Santo das nossas vidas e das nossas igrejas. Amém? Pedimos perdão, Espírito Santo. E eu oro por cada líder aqui, cada homem, cada mulher, que seja despertado nessa manhã, ó Senhor Deus, para mudar um pouco a liturgia das suas reuniões, para dar o culto a Ti, Senhor, porque o Senhor é o Senhor da igreja. A igreja começou quando o Senhor desceu, e ela é preservada com a Tua presença. Ela começa com a Tua presença, e ela é preservada pela Tua presença, e ela vai terminar quando a Tua presença sair dessa terra. Então o Senhor é o centro, e Jesus está aqui através do Teu poder, o Pai está aqui através do Teu poder. As pessoas vão ser cheias da graça de Cristo, vão ser cheias da paternidade de Deus, através desse relacionamento íntimo e ativo, meu Deus, contigo, ó Espírito Santo. Tu és o Espírito de Deus, Tu és o nosso doce companheiro, Tu és o nosso amigo. Por que a gente faz isso? Por que a gente se comporta dessa forma?
Te pedimos perdão, sabemos que o Senhor nos perdoa. Te pedimos, o Senhor desperta o nosso coração. Desperta o meu coração mais e mais. Eu não quero viver essa vida louca. Essa vida gospel louca. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Isso não tem vida nisso. Está virando uma religião sem sentido. Eu me recuso, Senhor, a ser parte disso. Eu quero ser parte da tua presença. Eu quero inspirar as pessoas a ter um relacionamento íntimo contigo. Meu amigo, o Senhor é tão precioso. O Senhor é tão lindo. É o Senhor que nos ajuda a permanecer em Cristo. Porque nós temos essa unção do Santo sobre nós. O Senhor nos ensina todas as coisas. O Senhor nos ensina a permanecer em Cristo. Oh, meu amigo. Oh, meu amigo. Lava as nossas mentes. Muda as nossas mentes. Muda o nosso coração nesta manhã. Não é amanhã, não, é hoje. Muda o nosso coração hoje. Muda o nosso coração hoje. Muda o nosso coração hoje. Muda o meu coração, Senhor. Tira toda expectativa errada, expectativa de sucesso, expectativa de angariar mais e mais coisas. Para quê? Vai tudo ficar aí. Eu vou viver contigo. Vou viver contigo. Nós vamos viver contigo. Me perdoa. Me perdoa. Perdoa os meus irmãos também. Isso aqui não é uma palavra de acusação, tu sabes. Mas nós precisamos tomar jeito. Nós precisamos parar com isso. Nós precisamos parar com isso. Nós precisamos de fingir que sabemos. Nós precisamos de entender que nós somos dependentes e não suficientes. Sem ti nada podemos fazer. Sem ti nada podemos fazer. Sem ti. Os milagres são bons, os anjos são bons, mas sem a... E nós somos os agentes de transformação que o Senhor escolheu. O Senhor nos escolheu. Foi o Senhor que nos escolheu. Porque o Senhor sabe que a gente tem capacidade para enfrentar a situação de sermos teimosos. O Senhor nos escolheu porque nós somos teimosos, nós somos duros, nós podemos tomar uma posição e firmar nela. E a tua glória virá sobre Curitiba, virá sobre São José dos Pinhais, virá sobre o Paraná, virá sobre o Brasil. Meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, meu Deus. Doce Espírito Santo. Doce Espírito Santo. Doce Espírito, renova as línguas, renova esse dom maravilhoso que o Senhor nos deu. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Dá essa fé sobrenatural na tua presença.
essa fé sobrenatural no teu fogo que está sobre a nossa cabeça. Nós fazemos aliança nessa manhã, Senhor. Nós fazemos aliança contigo, Espírito Santo. Aliança contigo, Espírito Santo. Fazemos aliança com a tua presença nessa manhã. Não passe de nós. Ajuda-nos a reconhecer o tempo da nossa visitação, dispensação que nós estamos vivendo. Ajuda-nos a reconhecer que o Senhor nos chamou com um propósito, que é incentivar, motivar pessoas a beber de Ti. Oh, meu carabachura, amassama. Pedimos perdão pelos nossos pecados, porque se nós estivermos fascinados pelo pecado, é porque não estávamos fascinados por Ti. Porque a Tua palavra diz que se nós andarmos em Ti, nós jamais satisfaremos as concupiscências da nossa carne. Pedimos perdão por isso. Não pelo sentimento de pecado, mas por termos abandonado a Tua glória. Nós não somos o centro aqui mais. Tu és o centro. Tu és o centro. Tu és o centro. Nos perdoa, nos restaura. Restaura a minha vida. Se ninguém aqui quiser, eu quero. Eu quero ser restaurado. Eu quero ter uma intimidade profunda com a Tua glória. Nem é para ser usado pelo Senhor. Se o Senhor não quiser nunca mais me usar, não tem problema. Eu vou viver alegre só contigo. Você faz essa aliança nessa manhã, coloca a mão no teu coração. Fale com Ele, Espírito Santo. Eu sei que Tu és Deus. Eu sei que Tu és o Espírito de Jesus Cristo. Tu és o Espírito do Pai. O Espírito de Deus. Que todos estão aqui. Todas as pessoas estão aqui. Porque é um único Deus. E eu me rendo a Ti. Eu entendo que eu estou vivendo no Teu tempo. Assim como o Pai disse a respeito de Jesus, este é o meu Filho amado. Assim o Pai e o Filho estão dizendo, este é o meu Espírito Santo. Renda-se a Ele. Então eu decido nessa manhã. Eu resolvo essa questão. Tem muita coisa para ser mudada na minha vida. Mas eu confio em Ti. O Senhor não está me chamando para ser perfeito. O Senhor está me chamando, Senhor, para andar na Tua presença, porque o Senhor vai me aperfeiçoar. Assim como Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Espírito Santo, eu Te amo, desde agora e para sempre. Amém. Amém.